Oi pra você de novo, eu sou a Jen. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Geek Jen. Hoje é para nós falarmos especificamente sobre uma personagem de Grisaia no Kajitsu. E eu não vou dar grandes spoilers a respeito do anime, e até porque eu não... ela é de uma visual novel, na realidade é uma adaptação em anime da visual novel. Eu também não joguei a visual novel, então são as minhas visões, a minha experiência vendo o anime. Especificamente, vai ter alguma coisa, algum spoiler ou outro sobre a primeira temporada, que é o foco da personagem especificamente. Então, se você não assistiu e não quer tomar nenhum tipo de spoiler especificamente, eu recomendo você não ver o vídeo, a menos que você tenha vontade de, sei lá, ver o spoiler e daí ver o anime por algum motivo. Eu recomendo Grisaia, é um anime bem legalzinho de ver. Enfim, o spoiler tá dado e o aviso também. E bora pro vídeo. Grisaia no Kajitsu basicamente conta a história de um grupo de adolescentes que convivem em um colégio chamado Mihama. Basicamente são alunos estudantes que não podem conviver em sociedade normalmente por algum motivo específico, e naquele momento tinha somente 5 garotas estudando no colégio até a chegada do protagonista, Kazami Yuji, se tornando o 6º membro do colégio e do grupo específico. Estamos falando aqui sobre a Michiru Matsushima, que é uma garota de cabelos loiros de Maria Chiquinha, olhos azuis, extremamente enérgica, divertida e bem bobona. Ela tem o costume de ficar fazendo falas de tsunderes, por diversão, na realidade, para chamar atenção e pra ser a engraçadona da turma. Ela não é nada boa nas aulas, ela é ruim em estudar e por isso ela sempre tenta fazer alguma distração ou alguma coisa assim, principalmente pra deixar um clima que tá tenso mais engraçado ou mais relaxado. Ela é basicamente a pessoa que tá ali pra fazer esse papel especificamente. É a engraçadona da turma. A rota da Michiru começa no momento em que tá ela e o Yuji, que é o protagonista, eles estão conversando e aí de repente ela pergunta pra ele sobre o que seria a morte e o que acontece quando as pessoas morrem. O Yuji ele fica meio desconfortável e ele responde alguma coisa, mas sem dar muita atenção especificamente porque ela tinha perguntado. Em uma cena um pouco mais tarde, acontece que o protagonista ele tem os problemas de dormir, e aí por ele não dormir direito, ele tem um negócio de... como é que explica? Como é que eu posso falar? Ele... quando as pessoas falam com ele, ele não presta muita atenção porque ele não dormiu direito, ele só concorda com o que as pessoas estão falando, sem entender o que elas estão falando direito. E aí ele acaba concordando com a Sati, que é uma das outras garotas que estudam no colégio, de usar uma pochete de tubarão rosa. E aí ele fica meio, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tipo, usar esse negócio o dia inteiro. E aí a Michiru, ela tem uma coisa que a gente acaba descobrindo nesse episódio, que ela tem dupla personalidade. Temos a Michiru, de olhos azuis, que é extremamente divertida, alegre e bobona, mas tem a outra Michiru, que ela é focada e séria, e ela tem os olhos verdes. E nesse momento que o Yuji tá com problemas, a Michiru muda de personalidade para os seus olhos verdes e dá um jeito de resolver a situação. E aí o Yuji ele fica feliz e tal, aí ele vai agradecer a Michiru por ter ajudado ele, só que a Michiru ela volta a ser a Michiru original e ela fica meio sem entender porque ela não tava sacando o que tá acontecendo, porque ela nem entendeu o que aconteceu. Ela basicamente voltou a ser a original sem saber o que estava acontecendo, o que explica pra gente que quando ela faz essa troca de personalidade, ela não sabe o que tá acontecendo ao seu redor. É como se ela tivesse desmaiado e acordado. À noite, a Michiru, ela foge do dormitório e vai pra um lugar que ela gosta de ficar por um bom tempo, um lugar relaxante pra ela. O Yuji vai atrás de descobrir o que tá acontecendo, porque ela saiu do dormitório do nada. E aí é quando ele se encontra oficialmente com a segunda Michiru, com a Michiru mais séria e focada. E a princípio ele não percebe a sua mudança de personalidade até que ela se aproxima e até chega a beijar o protagonista. E é nesse momento que ele descobre que ela realmente não é a Michiru que ele conhecia. Aquela engraçada e bobona e que tava tropeçando sempre nos próprios pés. E apesar dele descobrir esse distúrbio que ela tem, ele a aceita tranquilamente. No dia seguinte, o protagonista ele tenta fazer uma coisa pra ver se
é o que ele tava pensando. Ele basicamente chega na Michiru e tenta beijar ela de volta. E a Michiru ela entra em choque e fica totalmente envergonhada e sai correndo em desespero. E aí ele confirma realmente, igual a gente tinha praticamente teorizado, que ela não sabe sobre a troca de personalidade e também ela não sabe o que acontece durante a troca. Então, qualquer coisa que a outra Michiru fizer, ela não vai estar sabendo, ela fica completamente consciente disso. O choque foi tanto e tão grande que ela acabou ficando irritada e ela acabou brigando com o seu gato, um gatinho preto chamado Nekonya, que acabou fugindo do dormitório, fugindo do colégio. E ela e o Yuji vão atrás do gato pra trazer ele de volta. Passam a tarde toda buscando o gato, mas acabam não achando ele e vão voltando pro dormitório meio abalados, mas ainda com uma esperança de encontrar ele, quem sabe no outro dia. E aí que o Yuji, no meio da caminhada, ele para e ele fala pra Michiru seguir em frente, que ele precisa resolver uma coisa antes. E ela fica, tá bom, e ela segue em frente. Até a gente ver que o Yuji ele volta na estrada pra ver que o gato, o Nekonya, tinha sido atropelado e morto. Ele está prestes a tocar no gato e ver se ele ainda tá com um pulso, alguma coisa assim, quando a Michiru ela surge, ela volta e vê a situação e entra em completo desespero e em choque. No dia seguinte, o Yuji e a Michiru se encontram no telhado e ele percebe que na realidade essa não é a Michiru original, ela é a segunda Michiru, aquela séria, e que ela estava basicamente fingindo ser engraçadona e bobona, mas porque claramente as outras pessoas não sabiam sobre a sua troca de personalidade, só o Yuji tinha percebido até então. E ela estava meio que forçando, então não era extremamente original, não era tão natural esse tipo, o jeito que ela estava agindo. E é nesse momento que a segunda Michiru, ela conta pro Yuji o motivo dela ter ficado tão abalada e com a morte do gato, porque isso relembrou um trauma do passado da Michiru. E é então que nós descobrimos sobre o passado da Michiru, em que basicamente ela nasceu em uma família rica, extremamente rica, e os pais dela tinham muita esperança e colocavam muita expectativa na filha, justamente por ela ser filha única. Então eles fizeram ela estudar em casa, contrataram vários tutores para que ela pudesse estudar, tanto a parte da escola, quanto tocar piano, por exemplo. No entanto, a Michiru ela não era exatamente a pessoa mais talentosa, então ela frustrava muito seus professores, a ponto deles começarem a intimidar ela sem o consentimento dos seus pais. Então, os pais dela, percebendo que ela não era realmente a pessoa mais inteligente, ao menos pensaram que ela era saudável, que já era alguma coisa. Até que ela fizesse um exame e descobrisse que ela tinha um problema de coração. E desse momento em diante, a Michiru, ela começou a se isolar e os seus pais começaram a cada vez mais se afastar e deixá-la de lado. E foi então que a Michiru ela começou a entrar em depressão, justamente porque ela ficava o dia todo no quarto, trancada, sentada no chão, abraçando as próprias pernas, porque era só isso que ela conseguia fazer, era o seu único talento. Na escola, ela ficava sozinha, ela era invisível ao rosto dos professores e dos alunos, ela também não era boa nos estudos, então ela meio que não sabia o que fazer. E chegou um momento em que ela resolveu subir no terraço do colégio e se jogar. Até ela encontrar uma outra garota que estava pensando em fazer exatamente a mesma coisa. Nesse momento, ela conhece a sua melhor amiga e sua primeira e única amiga, na realidade, que também estava passando por uma situação bem complicada. E juntas elas se tornam amigas, elas estão sempre... Elas sempre podem contar uma com a outra, elas falam o que estão sentindo. E a Michiru começou a perceber que ela tinha ainda um motivo para viver. Ela sabia que com a ajuda da sua amiga, tendo ela do seu lado, ela tinha forças para conseguir sobreviver e lutar contra os seus problemas emocionais. Até o momento em que a gente descobre que a amiga dela não estava conseguindo lidar com a própria depressão. E aí ela se joga na frente da Michiru, do terraço. E nesse momento a Michiru, ela tem um ataque cardíaco e desmaia. A Michiru, ela passa por um processo de transplante de coração
num país estrangeiro, na América, basicamente. E aí ela desenvolve um distúrbio de troca de personalidade, em que ela basicamente cria uma personalidade dupla, e essa segunda personalidade, ela é inteligente, ela é popular, ela faz tudo o que a Michiru não faz. E geralmente ela tira a Michiru dos problemas que ela pode estar envolvida de alguma forma, o que até seria bom, mas isso acaba afetando muito a sua saúde mental, ao ponto de, não muito tempo depois, ela tentar cometer suicídio de novo, apontando uma faca pro próprio peito. A Michiru volta a entrar em um hospital e durante a sua estadia ela percebe que a forma desengonçada e desastrada que ela age naturalmente acaba fazendo as pessoas darem risada dela. E ela se sente extremamente feliz porque o jeito natural dela ser engraçada, desengonçada e fazer as pessoas rirem e não olharem para ela com desprezo ou acharem ela inútil. Ela queria poder compensar essa falta de talento em estudos, em qualquer outra coisa, fazendo as pessoas sorrirem. E foi então que ela começou a criar uma personalidade totalmente voltada para isso. E é justamente por isso que ela passa a treinar o seu jeito de tsundere, que é uma forma muito mais fácil dela fazer as pessoas rirem e de ser extrovertida ou pelo menos tentar fazer o máximo para ser. Após contar isso, o Yuji ele resolve ir atrás de ajudar a Michiru, assim como ele tinha prometido ajudar todas as outras garotas com seus problemas. Ele ajuda a Michiru. Eu não vou contar especificamente o que acontece para não dar spoilers, mas basicamente a Michiru, ela é forçada a se encontrar de novo com o seu passado, a falar com a sua outra eu. Então ela encara o seu maior medo e entende que a morte não é a solução para ela e que ela não precisa se culpar por ter perdido uma pessoa e que agora ela tinha que aceitar esse fato para poder seguir em frente e superar todos os seus problemas, e principalmente os emocionais. Grisaya, ele não é extremamente pé no chão. Ele é um anime que conta com bastantes histórias muito interessantes, mas também conta com bastante coisa, várias resoluções e coisas na história que são meio duvidosas. É meio que ele fantasia muita coisa que geralmente não aconteceria na vida real. Tipo, certas coisas na personalidade da Michiru. Mas eu gosto em como o anime, a obra em si, se esforça para trazer algo tão, assim, palpável. Tanto que eu acho que a Michiru especificamente é a minha personagem favorita. Assim, em questão de desenvolvimento. Eu tenho, enfim, tem a Kazuki que eu também gosto pra caramba. Mas a Michiru especificamente, principalmente pelo lance da depressão dela, que é extremamente real. E tem aquele lance, eu não sei especificamente de que lugar que é, aquela frase que as pessoas mais felizes são as que mais sofreram. E é especificamente esse tipo de coisa que acontece com as pessoas que têm ansiedade e têm depressão. Elas tentam fazer as pessoas sorrirem quando elas estão chorando por dentro. E Grisaya, ele se esforça e, tipo, ele não somente quer tentar tratar e falar sobre isso, não exatamente dando uma solução, porque não existe uma fórmula para lidar com esse tipo de coisa, mas ele fala que as pessoas passam por isso, e não é em um episódio ou em um dia que você vai lidar com isso. São anos e é um tempo que você precisa ter para poder entender e tratar disso. E você não vai fazer isso sozinho. E justamente por isso que a própria Michiru, ela não é no episódio de redenção dela, que ela vai lá e automaticamente no outro dia ela já tá feliz e tal, mas não é bem assim. Ao longo das 2 temporadas especificamente, ela tem uma evolução, ela encara os desafios e tal, fazendo nas outras rotas das outras garotas. Ela usa a dupla personalidade dela pra ajudar as pessoas, a fim de que um dia ela consiga juntar as duas e se tornar uma só e superar de uma vez isso. E eu acho que Grisaya, ele precisa ser considerado não só pela Michiru, porque tem outras garotas também que têm histórias muito boas, mas eu acho que o lance da depressão e da ansiedade que a Michiru passa é extremamente forte. E eu me identifico bastante com ela também. E se você, por acaso,
estiver passando por isso, de alguma forma, talvez parecido com o que a Michiru tem, talvez não dupla personalidade, mas tentar fazer as pessoas rirem e sorrirem, apesar de tudo que você passa sozinho, tentando desaparecer, alguma coisa assim. Você não pode tentar isso sozinho. Você precisa de ajuda. E eu acho que é esse tipo de obra, esse tipo de coisa que faz a gente pensar. Que não, talvez você agora não tenha, ou talvez você tenha, mas a outra pessoa pode estar passando por isso e você não perceber. E eu acho que é com as pessoas se unindo para ajudar umas às outras que a gente pode lidar com isso e superar os nossos problemas emocionais. Obrigada por ter visto esse vídeo.